Olá, mais um TV de Bem com a Natureza, dessa vez falando sobre algo que estamos estudando muito, estamos aprofundando muito, que é o tema detox, jejum intermitente e fermentados. Hoje nós vamos ensinar a fazer um kombucha, que é algo que é muito importante no momento que pensamos em detox, que pensamos em reflorestar nossa microbiota intestinal, que pensamos numa digestão mais eficiente, que pensamos num jejum intermitente com um bom aproveitamento de tudo que comemos, o pouco que comemos ser tão bem aproveitado que compensa a quantidade. E o kombucha é um grande aliado. Temos o kefir de água também, temos o Rejuvelac, mas hoje nós vamos falar do kombucha. Eu tenho falado bastante sobre o kombucha em vários eventos, mas dessa vez vai ficar aqui no nosso TV de Bem, para todo mundo acessar. Vamos começar do zero, ou seja, nós temos que ter um Scooby, que são esses discos aqui, que são bactérias e leveduras, que são os que vão iniciar e vão continuar a fermentação do açúcar e dos fitos, dos agentes de nutrição que tem no chá que vamos usar para colocar esse Scooby, esse disco que eu chamo de família do bem. Vamos entrar até nos detalhes de como que tem que ser esse Scooby para ele ser eficiente. Então, começamos fazendo um chá, 1 litro de água solarizada, 1 litro de água filtrada, uma água boa, de qualidade, que nós vamos colocar 2 colheres de sopa de um chá, teoricamente, chá verde, que é esse aqui, um chá verde que as pessoas comumente usam, é o padrão de fazer o kombucha, mas aqui no nosso, nós estamos inovando, usamos um chá de moringa, que é um super alimento, uma planta muito interessante, que até podemos chamar de punk, que não é convencional, mas que cada vez está ganhando mais espaço para ser um alimento do nosso cotidiano. Então eu fiz um chá com a moringa, com essas folhinhas aqui de moringa, 1 litro de água, 2 colheres de sopa do chá e 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. É comum as pessoas colocarem mais açúcar. Aqui no Doce Limão nós trabalhamos com a ideia do jejum intermitente, da dieta de caloria restritiva. Então, não é legal você dar para o bichinho exagero de caloria, assim como nós não queremos para nós, não vamos dar para nossos bichinhos. Então eu já fiz esse chá, que é basicamente você colocar os 3 ingredientes e numa panela de ágata e ferver, não deixar ferver. Quando começa a fervura, desliga o fogo, põe um pires e deixa em infusão até que resfrie. Resfriamento natural. E aí, então, eu gosto muito de sugerir que faça esse chá à noite e no outro dia de manhã comece o processo. Daí em diante é fácil. Você pega o frasco onde você vai fazer o crescimento, a cultura do seu kombucha, e aí você usa um funil, uma peneira e coa o chá. Temos tantos chás aqui no Brasil. Aqui, por exemplo, eu tenho um da Herbal Force, que é uma empresa que eu estou admirando muito, que eles fizeram um chá misto de chá verde, cúrcuma, gengibre. Olha que interessante. Eles têm vários blends. Essa é uma ideia boa. O chá verde não está puro, ele está com gengibre e com a cúrcuma. Mas eu também posso usar outros chás, como eu falo às vezes, camomila, né? Eu posso usar um hibisco com chá verde. Então eu posso ir variando esses chás. A ideia é que você faça por 3 meses sempre com o mesmo chá, para você acostumar aquela colônia com aquele alimento, tá bom? Então aqui eu já coloquei o chá, que eu coei. Vou colocar o meu Scooby, que é esse disco aqui. No caso, esse meu disco tá com 2, 3 milímetros de espessura. Coloquei e vou colocar um pouquinho do último kombucha que eu fiz, que é esse aqui. Sempre colocar uns 50 a 100 ml de líquido mater, ou líquido mãe, que é um pouquinho do kombucha anterior. Eu vou usar aqui um medidor, que fica mais fácil.
Aqui eu tenho 1/3 de xícara. Eu vou colocar o meu kombucha madre, né? Que ele é um pouquinho avinagrado, ele tem um tantinho de vinagre do próprio processo. E aí eu vou só apoiar a tampa, ok? Você não veda, você só apoia e leva esse conjunto aqui para o escurinho do cinema. O kombucha, ele cresce, ele se desenvolve no escurinho, ok? Então, o que que ele vai comer aqui? O que que essa colônia de bichinhos, de bactérias e leveduras que estão aqui no Scooby vão usar como alimento? O açúcar mascavo, que nós usamos, e todos os ingredientes que eles gostarem, como as fibras, os fitos, que estão no chá da moringa, ok? Então, eu vou levar isso aqui para o escurinho do cinema, tá? Vou tirar ele daqui e vou colocar. Um bom lugar para colocar é no armário, porque o armário está sempre fechadinho, de vez em quando você abre e lembra que ele está lá dentro. É ideal que você ponha a data, se você é muito esquecido ou se você faz vários, ponha a data, porque eu recomendo que esse kombucha fique pronto em torno de 3 a 5 dias. Lógico que você pode estar num ambiente mais quente, ele vai ficar pronto mais rápido, ou num ambiente mais frio, ele vai demorar mais para ficar pronto. Mas o ideal é você estar sempre dando uma provadinha para ver se ele está com muito sabor ou aroma de ácido acético. A ideia é que ele não entre nesse processo, porque aí já é uma sinalização de que eles estão entrando em processo de morte. A formação do ácido é uma agonia dos bichinhos. Então, não gosto de deixar que fique muito acético. Então, você vai provando e lá pelo 5º dia, num ambiente de temperatura normal aqui no nosso país, 20, 25 graus, ele tá super bacana e você vê mesmo a colônia lá em cima crescendo, expandindo e tudo mais. Uma coisa que eu aprendi é que o Scooby, ele não pode ter mais do que 1 centímetro de espessura, porque ele vai crescendo, ele vai formando cada vez mais camadas em cima da primeira, da original, e vai ficando mais espesso. O diâmetro é sempre o diâmetro do frasco que você está usando, mas a espessura vai aumentando. Então, não é legal que o Scooby tenha, eu particularmente não gosto que passe de meio centímetro, mas de 1 centímetro com certeza é muito ruim, porque ele entra em processo de antropofagia, ou seja, ele entra num processo de morte, e esse processo de morte gera muito ácido acético. Quanto mais ácido acético é produzido, mais acelerado fica o processo de antropofagia. Então, não use Scoobys muito espessos. O que a gente pode sugerir se ele chegar nesse ponto, se você ganhar um Scooby muito espesso? Corta ele em 4 ou 8 partes e usa ele em partes, porque aí ele vai acabar gastando mais energia em ocupar a área do seu frasco. A outra opção é você usar no preparo de cosmética natural, que é um outro capítulo que a gente pode falar sobre isso em outra TV de bem. Aliás, super bom. Dizem que o melhor cosmético é aquele que você come. Então, se você come, é um bom cosmético. Se você não pode comer, não é um bom cosmético. Mas isso é um outro capítulo. Agora, eu tenho o kombucha pronto, que está aqui, um kombucha de 5 dias. E eu vou aproveitar esse TV de bem para finalizar com o uso desse kombucha. Olha só, uma sugestão que eu vou dar bem prática. Aqui eu tenho uma garrafa de 1 litro, uma garrafa de vidro incolor transparente, limpinha. Sempre lembrando que fermentação precisa de um tripé, uma boa semente, sem contaminação nem nada, aqui o nosso Scooby, um ambiente limpo, mãos, utensílios e tudo mais, a água, os ingredientes, e terceiro, a temperatura. Você tem que ter aí um controle da temperatura para não descarrilhar. Assim, quando é muito quente, é o risco maior de você perder a sua fermentação. Quando é muito frio, é mais seguro, por isso que muitas vezes eu recomendo fazer a fermentação, ou quando você vai viajar, guardar o seu Scooby na geladeira, porque a temperatura fica baixinha, os processos ficam bem mais lentos e é muito mais difícil de você perder o seu Scooby, perder o seu fermentado.
Então aqui eu tenho essa garrafa, eu vou dar uma sugestão de um suco de uva comprado, né? No caso aqui o da Casa São Bento, que é um suco de uva natural, sem adição de açúcar. Ele não é orgânico, a única coisa que falta aqui é ele ser orgânico. Eu já vi em algumas cidades pelas quais eu passei uma versão orgânica. Aqui não é orgânica, mas pelo menos é um suco de uva integral. A outra opção é você comprar uma uva Niágara, por exemplo, e você, idealmente orgânica, e você com uma panela furada 3, um coador, você faz a ordenha desse suco e sai um néctar, que é esse suco que eu vou usar aqui, só que fresco e natural. Mas aqui eu vou usar esse, porque eu estou viajando muito, nem estou comprando muitos ingredientes, porque não dá para ficar deixando essas coisas dormindo na geladeira. Então eu vou colocar aqui metade de suco de uva. Lembrando que você pode fazer outras proporções, você pode botar 1/3 de suco de uva, 2/3 de kombucha, ou ao contrário, 1/3 de kombucha, 2/3 de suco de uva. Aí depende do tempo que você tem. Fiquei com 2 garrafas com meio litro e agora eu vou usar o meu funil para colocar a kombucha. Vamos lá. Mas eu tenho mais kombucha na geladeira. Eu vou completar o que faltar aqui com o kombucha que está na geladeira. Não vou deixar o Scooby cair. Esse aqui eu vou completar com mais Scooby, que poderia ser com mais kombucha, mas poderia ser, no lugar do kombucha, poderia ser kefir ou rejuvelac. Mas como a aula de hoje é sobre o kombucha, tá aqui um nosso refrigerante de uva, que precisa ainda fermentar. Ele vai fermentar por uns 3, 4, 5 dias na porta da geladeira. Eu sempre gosto que depois que você põe um suco de fruta, você precisa de fermentar na geladeira, porque dá uma modulada. Posso fazer fora da geladeira? Pode, mas você tem que ser um expert e tem que ficar bem perto, porque vai dar pressão aqui na garrafa e pode até explodir. Então, o ideal é mesmo na geladeira, botar a data, 3, 5 dias, e aí fica delicioso. Poderia ser no lugar do suco de uva, um chá de hibisco, um suco de qualquer outra fruta, mas essa é a dica de hoje. Um refrigerante de uva ou de qualquer outra fruta que você tiver aí a oportunidade de ter um suco integral natural e, ao mesmo tempo, aprender a fazer o seu kombucha usando não só o chá verde, mas outras opções de chás super bacanas que nós temos no Brasil. Lembrando, só um detalhezinho antes de finalizar esse post, que a maior parte do chá brasileiro está contaminado com agrotóxicos. 95% está contaminado com agrotóxico. Então, você tem que pedir um chá que seja orgânico, tem empresas que fazem chá orgânico, ou o chá do seu próprio quintal, que tal? É isso aí, gente. Vamos aí produzir os nossos kombuchas, porque eles são muito importantes para fazer os nossos programas de detox e também o nosso programa de jejum intermitente, caso você queira entrar nessa vibe. Até a próxima! Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal e clique no sininho para você receber as nossas próximas notificações. Esses vídeos são todos muito bacanas para fazermos nossa vida, tudo que nos cerca, muito melhor, mais feliz. Até a próxima!